Bom dia, meu nome é Guilherme, eu sou aluno de doutorado do sexto semestre, minha orientadora é a Mônica Caracanhas e o título do meu trabalho é Condensados em Rápida Rotação em uma Armadilha do tipo Anel, né? E eu queria iniciar esse trabalho fazendo uma breve introdução e explicando por que esse potencial tem alguma relevância científica, né? Então, o condensado de Bose-Einstein são sistemas, pelo menos em gases ultrafrios, que são tipicamente estudados em potenciais e armadilhas do tipo oscilador harmônico, né? Mas por uma série de questões, nos últimos anos, vem se explorado potenciais mais exóticos do que esse, né? E a comunidade vem tentando entender quais são as propriedades de equilíbrio e quais são as propriedades dinâmicas de um condensado nessas situações mais exóticas, né? E uma aproximação para vários modelos exóticos de interesse é o potencial do tipo anel, que é um tipo de potencial do tipo oscilador harmônico deslocado. Então, nesse trabalho, nós estamos interessados em determinar as propriedades dinâmicas, ou seja, modos de excitação principalmente, né, oscilações da nuvem e talvez, no futuro, da própria rede de vórtices, que vai aparecer na nuvem à medida que você aumenta a velocidade angular do sistema. E também estamos interessados nas propriedades estáticas, ou seja, qual é a configuração de equilíbrio do sistema dado esse potencial do tipo anel, né? Então, dando um pouco mais de detalhes sobre essa discussão, a equação zero, ou seja, a equação básica da teoria de condensado de Bose-Einstein, é a chamada equação de Gross-Pitaevsky, né, que é essa equação que eu mostro aqui nessa tarja cinza. Então nós vemos que essa equação ela se parece muito com uma equação de Schrödinger, né? Esses três primeiros termos são os termos usuais de uma equação de Schrödinger, tem a energia cinética, a energia potencial, e aqui nós temos um termo que ele é não linear na função de onda, né? E esse termo ele é proporcional a 4πh cortado A sobre m, onde aqui m é a massa da espécie atômica, h cortada é a constante de Planck, e A é o comprimento de espalhamento do tipo S, ou seja, esse é um termo responsável pela interação interatômica entre os átomos, né? E esse último termo, esse ômega LZ psi, ele é um termo de rotação, porque nós estamos analisando o nosso sistema no referencial girante, né, com uma certa velocidade angular ômega grande, né? O estado fundamental desse sistema ele vai depender do tipo de potencial que eu escolho para o meu estudo, né? Então, por exemplo, se eu escolher um potencial do tipo harmônico, ou seja, meio de m ômega r quadrado, o que eu obtenho como potencial efetivamente é essa expressão, porque devido a efeitos centrífugos da rotação, o que acontece é que a minha armadilha harmônica é enfraquecida por esse termo aqui. Então, aqui nós já podemos antecipar um problema, que é que à medida que essa frequência de rotação se aproxima da frequência do trap harmônico, nós obtemos uma situação de desconfinamento, ou seja, meu potencial efetivo vai a zero, o meu sistema desconfina e, portanto, eu não consigo mais estudar o meu sistema. De qualquer maneira, então, antes desse regime, o estado fundamental esperado do sistema é mostrado nessa imagem aqui de baixo. Então, nós podemos ver que o meu sistema ocupa um volume esférico e ele é preenchido por esses pontos de densidade zero, chamado vórtices. Esses pontos eles existem por conta da rotação do sistema e eles transportam momento angular do sistema. É uma manifestação quântica do momento angular que é imprimido ao meu sistema, né? E no caso do potencial do tipo anel, a minha expressão que eu uso ela é dessa forma aqui, ou seja, meio de m ômega ρ menos ρ0. Esse ρ aqui é o x quadrado mais y quadrado, ou seja, eu estou restrito aqui ao plano, tá? E se eu usar um potencial do tipo desse e considerar efeito de rotação, o meu sistema, o estado fundamental esperado, ele é uma coisa dessa forma aqui, certo? Então nós vemos novamente que o meu sistema ocupa um volume, mas dessa vez não um volume esférico, e sim uma casca esférica, né? Se eu continuar isso aqui na direção z, o esperado seria que ele estivesse numa superfície de uma esfera. E agora ele é também habitado por vórtices no perímetro desse anel, né? Então, por isso ele chama-se uma armadilha do tipo anel, porque esse estado fundamental do sistema é um anel povoado por vórtices. Então, é importante conectar esse potencial com um potencial mais exótico, mais complexo, que é o potencial do tipo bolha, que é esse potencial aqui de cima, né? Onde aqui esse delta é o Detanin e esse ômega zero é a frequência de Rabi, né? São parâmetros que você pode manipular experimentalmente, né? Então, a moral da história desse tipo de potencial é que
o estado fundamental para esse potencial seria uma superfície de um elipsoide, né? E por conta da gravidade, os átomos se depositariam não na superfície dessa elipsoide inteira, mas no fundo do elipsoide. E à medida que você vai aumentando a sua velocidade angular nesse elipsoide, o seu gás vai se espalhando, né, no fundo desse elipsoide, até o momento que ele passa a ocupar essas regiões aqui, simétricas em relação ao fundo do elipsoide. E aí você pode ver que a forma que o meu gás assume aqui, ela é uma forma de um anel, né? Então, por isso, esse mapeamento do anel com potencial do tipo bubble, né? E de passagem eu digo aqui, eu menciono um fato de por que controlar a topologia do sistema é interessante, ou seja, por que esse controle da espessura desse anel ele pode vir a ser de interesse, né? Então isso é bem visível nesse trabalho aqui da Lannert e dos colegas dela de 2018, né? Onde se estudou os modos de excitação de uma nuvem de Bose-Einstein em função desse parâmetro delta que governa justamente a topologia do meu sistema. Então delta igual a 0 corresponde a um condensado ocupando um volume esférico, certo? E delta igual a 1 corresponde ao condensado ocupando uma casca esférica. E esses modos aqui, esse ômega, são modos de respiração, ou seja, modos de contração e expansão radial do meu condensado. Então nós podemos ver que à medida que esse delta aumenta, as frequências correspondentes elas vão diminuindo, até que existe um dip situado em delta igual a meio, aonde depois desse dip elas voltam a crescer até que elas se tornam essencialmente constantes, né, com esse valor de delta. Isso acontece porque, com o delta igual a meio, aparece uma segunda superfície aqui no interior do condensado e agora existem duas condições de contorno para as quais o meu modo tem que obedecer e, portanto, existe uma queda de frequência associada a esse surgimento, tá? Então existem outras mudanças, outras modificações decorridas de efeitos de topologia, mas eu achei que essa aqui seria uma ilustração suficiente do tipo de coisa que pode ser explorada, né, com essas mudanças topológicas. Bom, em relação aos métodos, né, que nós usamos nesse trabalho, são 3 os principais até o momento, né? O primeiro é supor que o meu condensado, a função de onda dele ela é um produto de um polinômio, cujos zeros desse polinômio vão me dar as posições dos múltiplos vórtices do meu sistema, e multiplicado por uma gaussiana, ou seja, um envoltório de densidade geral. Isso é um método já conhecido na literatura, né? A diferença aqui no nosso caso é que nós não consideramos que a gaussiana é centrada na origem do sistema de coordenadas, e sim ela é deslocada de um certo e tem uma certa largura delta, né? Isso acontece porque o estado fundamental do anel ela não é centrada na origem, né? Ela é centrada naquele mínimo do potencial. Então, portanto, esses parâmetros aqui se fazem necessários. Então, supondo que a função de onda ela tem essa forma aqui, né? Então, e nós supomos que na direção z ela se encontra nessa forma gaussiana simples, né? Nós calculamos a energia do sistema, né? E nós minimizamos essa energia em relação aos coeficientes CMs. Então isso vai me dar a distribuição de vórtices do meu sistema. E, portanto, a configuração de mínima energia é a combinação dos CMs que torna essa energia um mínimo, né? Ok, esse é o método semi-analítico, né? E nós também temos um método numérico que consiste em fazer uma evolução no tempo imaginário. Então o que eu quero dizer por isso é, nós fazemos o tempo se transformar segundo menos i tal, né? E aí se nós imaginarmos que um certo φm, ou seja, um certo autoestado do meu Hamiltoniano indexado por m, ele evolui no tempo como exponencial de menos i emt sobre h cortado, então depois dessa transformação, a evolução dele em tal vai ser menos em tal sobre h cortado. Então isso significa que se nós imaginarmos um certo φ, que ele é uma combinação de vários φm's, todos os φm's com maiores do que o estado fundamental vão decair à medida que tal evolui no tempo. Então, depois de uma evolução suficientemente longa em tal, somente o estado fundamental do meu sistema vai restar. E como qualquer função de onda inicial pode ser imaginada como uma combinação linear dos estados do meu sistema, resulta que para um estado fundamental razoável, para uma função de onda inicial razoável, sempre esse processo vai resultar no meu estado fundamental. Então, isso é um método numérico, né, para obter o estado fundamental do meu sistema. Por fim, um terceiro método usado é o método da regra de soma, que ele serve para calcular as frequências dos modos coletivos do meu condensado. E tudo que eu preciso para isso é um operador de perturbação f e calcular esses comutadores envolvendo esse f e a minha Hamiltoniana original não perturbada no meu sistema. Então,
calculando esse M3 e esse M1, né, que é dado em termos desses Fs e desses comutadores, eu consigo calcular então a frequência do meu modo e eu obtenho então uma estimativa para essa frequência. Então, apresentando alguns resultados até o momento, né, nós temos então, nós calculamos, primeiramente nós calibramos o nosso método variacional com o método numérico, é o que eu mostro nesse painel aqui da direita, né. Então essas figuras aqui em verde são os métodos numéricos, enquanto essas outras figuras aqui em amarelo são o método variacional, né. Então nós podemos ver que qualitativamente os dois métodos estão em boa concordância, né? Então nos dois casos eu tenho um anel sem nenhum vórtice visível aqui, né, no perímetro. Eu usei esses parâmetros aqui de baixo, ômega igual a 0,5 e gama igual a 6,35, né? E o raio médio dos dois também é realmente bastante semelhante. A densidade de pico também é bastante semelhante nos dois casos. E por fim, nos dois casos eu tenho um vórtice de carga 5 situado no centro, né, do meu sistema. Então a concordância qualitativa é muito boa nos dois casos. E a concordância quantitativa também é satisfatória, porque nós vemos aqui, comparando as energias cinéticas do trap, da interação e de rotação, que nós obtemos concordâncias muito boas e discrepâncias apenas na segunda casa decimal. Então, em particular, a energia total ela é a mesma, exceto na segunda casa decimal. Tá? Então, uma vez que a gente tem calibrado esse método numérico e o método variacional também, nós estudamos como funciona essa evolução das diferentes fases em relação ao número de vórtices do meu sistema. Nós variamos a velocidade angular e nós variamos o parâmetro de interação e nós observamos o que acontece com relação ao número total de vórtices e sua distribuição pelo condensado. Então a gente identificou basicamente 3 fases. Os pontos em laranja correspondem à fase onde eu só obtenho vórtices de carga múltipla no centro do condensado, eu não tenho nada no perímetro. Os pontos azuis correspondem às situações onde eu tenho vórtices no centro do condensado, mas também no perímetro dele, né? Então são situações híbridas. E os pontos em verde são situações intermediárias. Eu tenho alguns vórtices no centro do meu condensado, porém eles estão muito próximos. Então não faz muito sentido dizer que eles são um vórtice de carga única, né? Mas também eles não estão suficientemente separados para classificar isso como uma rede de vórtices distinta, né? Bem, um outro resultado que a gente obteve foi o cálculo da frequência do modo de quadrupolo 2D, ou seja, utilizando um operador de perturbação da forma x² menos y², nós obtivemos o correspondente resultado aqui para o modo de oscilação dessa perturbação em termos desses valores esperados aqui, dessas quantidades aqui, né? E uma vez que nós obtivemos então expressões analíticas, né, para esse estado fundamental, o nosso próximo passo seria calcular esses valores esperados e obter então os valores aqui, o comportamento esperado para essas frequências. Então, em conclusão, nós implementamos um método numérico que calcula com sucesso o estado fundamental do nosso sistema e nós calibramos esses métodos também com o nosso método variacional e obtivemos boa concordância quantitativa e qualitativa para os dois métodos, né? Nós construímos um diagrama de fase onde nós identificamos 3 fases distintas para o nosso sistema e nós derivamos uma expressão para o modo de quadrupolo 2D desse sistema. Como passos futuros, nós pretendemos generalizar esse método para redes de vórtices maiores, ou seja, nós calibramos o nosso método variacional para quando eu tenho um vórtice de carga múltipla na origem, mas em princípio eu posso testar e eu posso fazer uma extensão desse método para quando eu tenho múltiplos vórtices de carga 1, né, distribuídos pelo condensado. Nós podemos também considerar expressões para outros modos, né, ou seja, para outros modos de oscilação da nuvem. E finalmente nós podemos analisar como funciona a evolução desse modo aqui em função do ômega, ou seja, em função da minha velocidade angular. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção, então tenha um bom dia.